Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma dica do nosso Esquenta da Redação 2022. Hoje vamos tratar de um aspecto fundamental para o seu texto modelo Enem, que é a proposta de intervenção. Nós sabemos que textos dissertativo-argumentativos podem terminar apenas com uma retomada da ideia central do texto, que é a tese, e com alguma espécie de comentário. Mas a conclusão modelo Enem, além desta retomada da ideia central, como sabemos, deve apresentar também propostas de intervenção, que são, por assim dizer, sugestões que nós apresentamos para aquele problema, para aquela questão de que estamos tratando ao longo do nosso texto. Pois bem, as propostas de intervenção modelo Enem precisam apresentar uma série de características, precisam apresentar uma determinada estrutura para serem consideradas competitivas. Quanto à estrutura, o que podemos dizer é que boas propostas de intervenção modelo Enem se parecem com bons conselhos que nós recebamos eventualmente dos pais, das mães, dos amigos e das amigas. Um bom conselho deve dizer a nós quem vai agir, no caso, nós mesmos. Deve dizer o que nós devemos fazer, deve nos apontar como vamos fazer e até o para que vamos fazer. Do mesmo modo, uma proposta de intervenção modelo Enem, que é completa, precisa apontar o agente, precisa apontar a ação, precisa apontar os meios ou modos e a finalidade pela qual se vai realizar a ação. Essa é uma proposta completa e já sabemos também, você sabe por certo, que quanto mais específicos forem esses elementos válidos, melhor. Por exemplo, em um tema que trate de problemas da educação, melhor do que falar que o governo deve agir é dizer que o Ministério da Educação deve tomar providências específicas. Quanto mais específico, repito, melhor cada um destes elementos válidos. Mas nós sabemos que além de 4 elementos válidos, é preciso que haja um detalhamento. E o que o Enem chama de detalhamento pode acontecer em apenas um dos 4 elementos válidos. E o que seria isso? Seria algo mais específico. Se digo que o governo deve resolver problemas da educação investindo recursos, eu tenho de fato um meio ou um modo. Mas se eu digo que esses recursos podem vir de uma reforma fiscal ou tributária, eu sou mais específico. E isso funciona como detalhamento. Se eu dou um exemplo de um país que resolveu os seus problemas de educação, por meio de um programa, esse programa citado como exemplo na minha proposta também funcionaria como um detalhamento. Portanto, a proposta quanto à estrutura precisa apresentar 4 elementos válidos: ação, agente, meios ou modos e finalidade. E precisa de que pelo menos um deles seja mais específico, tenha detalhamento. Agora, quanto às características, seria muito importante nós nos lembrarmos de que, em primeiro lugar, o Enem deseja que propostas de intervenção respeitem os direitos humanos. Respeitar os direitos humanos, como sabemos, é algo que podemos fazer do ponto de vista passivo, não tomando uma atitude equivocada, e do ponto de vista ativo, fazendo algo para melhorar as condições de vida de um determinado segmento social. Quando digo, por exemplo, que nós não devemos ser racistas, eu estou adotando uma medida de respeito aos direitos humanos que é passiva, que é não fazer algo. Mas quando digo que é justo criar cotas para a população afrodescendente, eu não estou me limitando a não fazer algo prejudicial. Eu estou também propondo algo para melhorar a condição de vida do segmento afrodescendente. Portanto, o respeito aos direitos humanos é a primeira característica fundamental da sua proposta de intervenção. Mas não é a única. É muito necessário que as propostas sejam factíveis, sejam possíveis de serem feitas. Ou, por outras palavras, é muito necessário que as propostas não sejam utópicas. Como é que sei que a minha proposta não é utópica, não é boa demais para ser verdade? Quando eu indico os meios e os modos. Porque sem indicar os meios ou modos, sem indicar o caminho pelo qual alguém deve passar para atingir um determinado objetivo, corro o risco de formular uma proposta que de fato é utópica, que de fato não é factível. Mas além de factível, além de respeitar os direitos humanos, a boa proposta deve evitar os clichês, que são ideias prontas que muita gente usa e que desvalorizam justamente por serem muito utilizadas a nossa redação, a nossa produção. A ideia de conscientização é correta, mas expressa com essa palavra é um clichê que pode ser evitado. Nós podemos expressar a ideia de conscientização falando em formação do espírito crítico, em maior informação de alguém que receba através das mídias, da escola ou de qualquer outra instituição formadora. A ideia de campanhas de divulgação muito frequente em propostas também é correta, mas é um clichê. Nós poderíamos expressá-la como, por exemplo, dizendo que há necessidade de um esforço midiático.
Portanto, nós temos que evitar as palavras e as expressões já muito gastas. Temos que evitar as palavras e as expressões que constituam clichês. Assim como devemos evitar também, claro, que nós desrespeitemos os direitos humanos ou que nós façamos propostas que não são, de fato, possíveis de serem feitas, de serem executadas. Se nós tivermos todas essas características, respeito aos direitos humanos, propostas que de fato não sejam utópicas, sejam factíveis, propostas que fujam ao que é clichê, propostas que tenham os 4 elementos válidos: agente, ação, meios e finalidade. E algum detalhamento, se nós nos conduzirmos assim, se nós produzirmos assim as nossas propostas, estaremos muito mais próximos daquilo que no Enem se considera como competitivo em matéria de propostas de intervenção. E essa foi mais uma dica da nossa série do Esquenta da Redação 2022. Fique atento que por aí vem mais.